Uma idosa, acredita só, foi morta, segundo a polícia, pelo próprio filho, justo no apartamento onde os dois moravam. A movimentação policial na porta do prédio chamou a atenção dos vizinhos. Nada foi ouvido no momento em que o crime era cometido. Estava tudo quieto e nem os vizinhos dele do apartamento escutaram. Só que 2 dias antes, a polícia militar precisou ser chamada por conta dos gritos. Era Etelvino Jorge quem, segundo testemunhas, ofendia a própria mãe. Ele falou, chamou ela de baixo, mas eu nunca pensei que fosse levar a isso. Segundo vizinhos, o homem teria vindo de São Paulo há poucos meses com uma bebê pequena para morar com a mãe. Aldeni, de 61 anos, trabalhava como diarista para sustentar a casa. No início, a rotina da família parecia tranquila. Ele falou que conseguiu um emprego e o bebê ficava numa creche que tem aqui embaixo, o dia inteiro. Então a situação estava boa, tranquila. A vizinha aqui falou que via ele levando e trazendo a bebê da creche. Sempre. Parecia tudo tranquilo. Só que lá dentro do apartamento, o homem cometeria uma brutalidade e marcaria para sempre a história da família. O assassino chamou a polícia militar e ficou aguardando a viatura bem aqui no portão do prédio. Ele estava com a filha no colo e disse para a polícia militar que havia acabado de matar a própria mãe. Um prédio tranquilo, com poucos moradores, sem porteiro, de apenas 3 andares. Todo mundo conhecia a vítima, porém o filho estava morando há pouco tempo com ela e com a neta da vítima. Tudo teria acontecido dentro do apartamento. A polícia militar foi encaminhada por Etelvino até o 2º andar do prédio. A porta da casa estava fechada, então foi preciso arrombar a porta. Quando os policiais militares entraram na casa, perceberam que a vítima também estava trancada dentro do próprio quarto. A 2ª porta, então, foi arrombada pela polícia militar. E foi confirmada a versão do assassino. Ele disse que havia atacado a própria mãe com uma faca. E a briga entre mãe e filho era justamente por conta da criança, o que o assassino teria alegado. Eu não sabia que eles tinham algum problema entre eles, porque parecia uma família normal, que se dava bem e era uma família bastante unida. Sempre saíam para passear, a gente não tinha contato, né? Mas era aquela coisa de bom dia, boa tarde, ela com o esposo no carro, mas assim, chocante. Eu tô assim impressionada, porque eu não imaginava uma tragédia tão terrível dessa. Os vizinhos só perceberam brigas e ameaças poucos dias antes do crime. Teve uma briga violenta ali, assim, ele falava palavrões, xingava a pessoa de eu acredito que seja a mãe dele, que falava baixo e a gente não conseguia entender a voz de uma mulher. Segundo testemunhas, a briga que aconteceu dentro do apartamento no último sábado foi possível ouvir aqui da rua. Até os moradores que não estavam dentro do prédio ouviam os gritos de Etelvino ali da janela. Segundo as testemunhas, essa briga durou mais de 1 hora e só parou quando a filha da vítima, irmã do assassino, chamou a polícia militar. Foram pelo menos 3 viaturas que estiveram aqui na porta do prédio. Segundo o relato da família, a briga entre mãe e filho era justamente por conta dele ter vindo morar aqui nos últimos 7 meses com a filha dele pequena e ele estaria, então, brigando com a mãe por conta disso. A mãe se sentia ameaçada. Aparentemente, Etelvino já dizia que iria matá-la. Moradores ficaram assustados quando souberam da morte de Aldeni.
Ela era muito boa aqui, ajudava o pessoal, fazia até alguns serviços no apartamento que eu morei. Ela, inclusive, fez faxina, foi indicada pelo dono, né? Uma mulher amorosa que sempre estava passeando aqui com os cachorrinhos. Então, assim, é inacreditável. Eu tô até arrepiada porque eu realmente não esperava uma tragédia dessa ter acontecido. Ela era uma mulher muito maravilhosa, muito querida, trabalhadora. A gente está muito chocado, a gente está abalado. Tá difícil. A bebê, que já havia sido rejeitada pela mãe e agora sem a avó e com o pai atrás das grades, ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.